Ô glória, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Estamos em mais uma leitura bíblica, que Deus possa te dar sabedoria, que o Espírito Santo possa nos abençoar, nos dando entendimento, sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar lendo o Salmo 78, ele tem no total 72 versículos, tá? Ele tem no total aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, 72 versículos. Então, para ler os 72 versículos vai ser muito demorado. Nós vamos ler em 3 vezes. Hoje, sábado, domingo e no próximo sábado, 24 versículos, tá bom? Pra gente não ficar muito comprido e ficar mais fácil para a gente aprender aos poucos, né, irmão? Então, Salmo 78. Lembrando você que todo sábado e domingo às 15 horas nós temos a leitura bíblica. Eu convido você a participar. O pouco que eu posso ensinar vocês, eu tenho certeza que muito você tem aprendido, né? Através da palavra de Deus, porque eu também não sou estudada, não sou teóloga, não sou pastora, mas o pouco que eu estudo, o que eu entendo, eu passo para vocês. E eu espero que vocês aprendam e vai ser bênção para a vida de vocês. Já pensou em vocês tomar um banho aí, tomar uma surra de um ímpio aí que conhece a Bíblia mais do que você? Então, por isso que sempre é bom você aprender da palavra de Deus. Salmista Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, vamos começar no Salmo 78, versículo 1. Quem escreveu? Asaf. Escreveu o Salmo 78. O título é A Salvação que Deus concede a Israel, a rebelião contra ele. Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Está falando aqui sobre o povo lá que foi liberto da escravidão no Egito. Olha o que diz o versículo 1. Ó meu povo, escute com atenção a minha lei. Abra os teus ouvidos para as coisas que eu vou ensinar. Como ilustração, eu contarei fatos da história do nosso povo. História muito antiga que os nossos pais e avós nos contaram e conhecemos muito bem. Aí ele começa: eu vou lhe contar essa história, essas coisas para vocês poderem passar adiante a história dos milagres maravilhosos que o Senhor realizou e do grande poder. Contudo, isso a seus filhos e netos. Ele deu suas leis a Israel para mostrar sua vontade ao povo. Ordenou aos antigos israelitas que ensinasse essas leis a seus filhos. Ele estava aqui contando, ainda não começou a contar a história, ele estava preparando o povo para ouvir as histórias, a história que seria contado do povo de Israel. Né? Aí vem o 6. Assim cada nova geração saberia a vontade do Senhor e ensinaria a geração seguinte. Quer dizer, pai passa para filho, né? Tudo que você aprende em relação à história de Jesus, que Jesus morreu na cruz, o povo de Israel lá no Antigo Testamento, você acaba passando pro seu. Você começa com o livrinho ensinando o filho quando pequeno, né? Aí dali, quando ele cresce, ele já vai ensinando, explicando e vai passando de geração a geração, para que sempre confiassem em Deus e nunca esquecessem os seus grandes milagres, obedecendo fielmente os mandamentos do Senhor. Moisés foi um dos maiores profetas, foi o maior profeta na palavra de Deus. E foi no Egito que o povo viveu os maiores milagres de Deus. Ao 8, assim eles não seriam como os primeiros israelitas, rebeldes e teimosos, infiéis a Deus por causa do seu coração sem fé. Tá falando daquele povo que, tendo maná, tendo a aguinha geladinha ali, fresquinha, sendo guardado de serpentes venenosas, mesmo assim eles ainda eram teimosos e eram rebeldes, infiéis a Deus por causa do coração. A Bíblia está dizendo, por causa do seu coração sem fé. Os soldados de Efraim, embora estivessem bem armados, bateram em retirada no dia da batalha. Eles não cumpriram o trato que tinham feito com Deus e desobedeceram à lei. Esqueceram os grandes feitos de Deus e os maravilhosos milagres que ele fez diante do povo de Israel.
Irmãos, Deus operou grandes milagres para aquele povo. Tem uma coisa que Deus não aceita, meu irmão, é a ingratidão, a murmuração. E tem pessoas que vivem a vida de murmurar, vivem a vida só de reclamar. Quer dizer, quando tá tudo bem, não fala nada, não glorifica o nome do Senhor. Irmãos, nós temos que lembrar de Deus não só no momento que precisamos dele, mas nós temos que lembrar dele também no momento que recebemos o milagre. Como fazemos isso? Testemunhando. Sabe? Quer dizer, quando tá precisando de Deus, tá ali no pé dele, no pé dele, no pé dele. Por isso que muitas das vezes, irmãos, Deus demora a dar a bênção para a pessoa, porque tem pessoas que não estão preparadas para receber. Eu sempre falo isso. Aquele povo de Israel, a maior parte só murmurava. Por mais que Deus operasse os milagres que operou naquele deserto, irmãos, só vivia uma vida de murmuração. Tinha uma panelinha ali que só Deus para ter misericórdia. Sabe? Mas ainda bem que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Lamentações. Já pensou se Deus destruísse aquele povo antes mesmo de chegar na Terra Prometida? Vontade de fazer isso não faltou não, viu? Teve uma vez que Moisés clamou para que Deus não destruísse aquele povo, para que Deus tivesse misericórdia. Ao versículo 12, no começo da nação israelita, ele fez coisas incríveis na terra do Egito, no palácio de Faraó. Irmãos, quando Moisés foi enviado para falar com Faraó, ali já começou os milagres de Jesus ali, quando Moisés transformou aquela vara dele numa serpente. Vocês lembram do início, quando ele foi visitar Faraó? Ali já começou os milagres. Ali Faraó já começou a ver as maravilhas de Deus ali. Sabe, irmãos, Faraó ali, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés até Faraó e o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Quer dizer, em vez de Deus facilitar as coisas para Moisés, né, irmãos? Deus tinha poder para isso. Quer dizer, Deus endureceu o coração. Por quê? Porque Deus queria mostrar a força do poder dele para aquele povo. Então, Deus endureceu o coração de Faraó. Mas se Faraó tivesse amolecido no começo, muita maldição ali, muitas coisas não teriam acontecido, como aconteceu as 10 pragas, né, irmãos? Mas tudo é a vontade e o querer do Senhor. Ao 13, depois abriu ao meio as águas do Mar Vermelho. Aqui já está falando de quando o povo já tinha saído. Deus abriu as águas do Mar Vermelho para os israelitas passarem. As águas ficaram paradas como numa represa. Que poder maravilhoso, meu irmão. Às vezes a gente olha para situações nas nossas vidas e questiona o Senhor e diz: Senhor, será que Deus tem poder para fazer isso, minha irmã? Será? Será? Milagre sobrenatural que é abrir as águas do Mar Vermelho. Irmãos, a Bíblia é clara que se você ler, você vai ver que eles passaram a pé seco. O que significa isso, missionária? Não molhar, não tinha água. Era terra seca. Deus abriu o mar e se tornar terra seca, meu irmão. Só o poder de Deus mesmo. As águas ficaram paradas, como uma represa está dizendo aqui, ó. Aqui Asaf estava lembrando do poder sobrenatural de Deus. 14. Durante o dia, olha que Deus maravilhoso. Ele guiava o povo com uma nuvem. Durante o dia. Por quê? Pensa, irmão, sol causticante no deserto. Sol de rachar mesmo. Eu me lembro que quando eu fui fazer com meu esposo, ali o meu esposo fez aquele... tudo que foi feito ali nos 10 mandamentos, ali aqueles palácios, tudo foi uma empresa que o meu esposo trabalha que foi lá e fez. Eu fui junto, eu fui como ajudante do meu esposo. Foi uma guerra. Irmãos, quando eu pisava naquela areia, teve uma época que eu chorei ali dentro. Porque o espaço que eles fizeram é no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro já em si é quente demais. E aí o espaço era bem... não tinha uma árvore. Quer dizer, eles queriam fazer como mesmo deserto, né? Para parecer mesmo deserto ali. Então, quer dizer, não tinha uma árvore sequer. Nenhuma árvore. Então, eles jogaram areia no chão para mostrar que era o deserto. Irmãos, eu pisava naquela areia de bota... Um sol de 40 graus, irmãos, era por natureza. E eu pisava de bota ali, irmãos, meu pé começava a ficar todo dolorido, a carne saindo da quentura da bota. Então, tinha época de eu trabalhar ali chorando, trabalhava de óculos escuro por causa da claridade da areia. Então, tinha que trabalhar com um negócio na cabeça, roupa de manga comprida, óculos escuro, um negócio passado no rosto porque a areia, a poeira era demais.
Irmãos, parecia olha, terrível. Uma hora eu vou postar uma foto no grupo para os irmãos verem como que eu trabalhava, nós trabalhávamos lá, para fazer aquele palácio, para fazer tudo aquele que você vê ali nos 10 mandamentos, né? E aí, irmãos, era uma luta. Agora imagina, ali era só uma montagem, um cenário, o cenário dos 10 mandamentos, só um cenário. Imagine eles vivendo no deserto. Mais de 40 graus, um sol causticante. E olha o que Deus fazia. Guiava o povo com uma nuvem. Quer dizer, a nuvem tapava mais o sol. Dava sombra. Olha o cuidado de Deus. E durante a noite, caía abaixo de zero. Eu me lembro que a novela Os 10 Mandamentos, ela era apresentada à noite. Ela não era gravada de dia. De dia nós estávamos fazendo o cenário, mexendo em algumas coisas. À noite, eles trabalhavam à noite. Eu me lembro que nós já estava tudo dentro da Kombi para ir embora pro hotel. Isso aí era quase 8 horas da noite. Ó, a hora que nós ia embora, irmãos. E eu vi quando todos os atores iam chegando, já todos vestidos com a roupa para fazer a novela. Irmãos do céu, um calor de rachar lá, de noite. Eles todos vestidos, eles trabalhavam à noite ali. E eu pude, pelo menos, sentir um pouco do que o povo de Israel sentia. Muito pouco. Porque o calor do deserto é muito quente. Então, e durante a noite, o que Deus fazia? Caía abaixo de zero a temperatura. Deus colocava uma coluna de fogo, guiava o povo para não se perder e também aquecia aquele povo. Irmãos, olha o cuidado de Deus. E muitas das vezes a gente reclama do mínimo. Eu estava lá quando nós estávamos fazendo o cenário dos 10 mandamentos, um calor de matar, mas não se compara o calor que é realmente no deserto. Eu já sofria. A bota dava, o pé descascava, irmão, ficava na carne viva. 21 dias nós ficamos lá fazendo. Foi uma guerra. E eu imagino esse povo no deserto. A situação deste povo no deserto. E durante o dia ele guiava o povo com uma nuvem. Durante a noite a coluna de fogo. No deserto abriu rochas. Deu ao povo muita água. Onde você vai encontrar água em deserto, meu irmão? Não encontra. Deus fez ter água no deserto. Esse é o Deus que nós servimos. Viu? E o povo bebia muita água. Como se a água brotasse de uma fonte, de tão cristalina e geladinha. Ao 16, das rochas quentes do deserto, ele fez correr verdadeiros rios de água. Esse é o Deus que nós servimos. E às vezes Deus fazia para aquele povo e o povo só vivia reclamando. Ao 17, apesar de tudo isso, continuavam a desobedecer lá no deserto, sendo rebeldes contra o grande Deus. Irmãos, ainda bem que Deus é misericordioso. Porque você já percebeu que a gente perde a paciência por tão pouco, né, irmãos? A gente perde a paciência por tão pouco. Deus não. Deus estava ali dando água geladinha num deserto, o povo reclamando. Ao 18, em seus corações eles abusaram da paciência de Deus, reclamando do maná e pedindo comida que eles gostassem. Eles reclamaram tanto do maná que chegou um momento que eles disseram assim: ai, saudade das paneladas de carne que comíamos no deserto, no Egito. Quer dizer, eles lembravam da panelada de carne, mas não lembravam da surra que eles tomavam, né? Não lembravam que lá eles eram escravos. Ali Deus estava libertando aquele povo. Ô povo que só Deus para ter misericórdia. Ao 19, reclamavam contra Deus resmungando. Será que Deus é capaz de nos dar uma comida gostosa aqui no meio desse deserto? Olha, irmãos, pensa. Somente, olha, a misericórdia do nosso maravilhoso Deus. Ao 20, ele já nos deu água, fonte que brota em grandes quantidades das pedras. Agora nós queremos ver se ele pode nos dar pão e carne também. Afrontando Deus. Olha só, meu irmão, que situação chegou aquele povo no deserto. Não fosse o Senhor, pela misericórdia. Tanto que, só entrou Caleb e Josué, só Josué e Caleb. O resto ficaram tudo lá de fora. Porque murmuraram demais. A murmuração impede da gente receber os milagres de Deus. Sabia, meu irmão? 21. Quando o Senhor ouviu isso, se aborreceu. Castigou os rebeldes, mandando fogo do céu e mostrou a sua ira contra Israel. Foi quando pegou fogo, o povo desesperou pedindo para Moisés que orasse para que Deus tivesse misericórdia dele. Ainda bem que Deus teve, viu, irmãos? Ao 22, porque os israelitas não confiaram nele, nem creram em Deus como seu salvador na hora da dificuldade. Apesar de tudo isso, ele deu ordem e abriu as janelas dos céus. Olha como que Deus é amoroso, maravilhoso, misericordioso. Para encerrar hoje, o versículo 24. Fazendo chover maná sobre os israelitas. Assim Deus deu pão do céu para comer. Irmãos, aqui no Salmo 71, Deus mostra a grandeza dele.
Deus está mostrando aqui, revelando tudo que foi feito lá no deserto, naquela caminhada do povo de Israel, quando foram libertos das garras de Faraó. Hoje nós lemos 24 versículos. No domingo estaremos lendo mais 4 versículos e encerramos no próximo sábado com mais 24 versículos. Amanhã 24 versículos, no sábado 24 versículos também, para encerrar o Salmo 78, que tem 72 versículos. Mas eu tenho certeza que muito você aprendeu. Muito você aprendeu da palavra de Deus, porque esse Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, um Deus poderoso para com as nossas vidas. Não fosse o Deus lá naquele Egito, meu irmão, naquele deserto, melhor dizendo, no Egito e no deserto, eu não sei o que seria daquele povo, mas o cuidado de Deus para as nossas vidas é tremendo. Feche teus olhos, vamos orar, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Tu és maravilhoso. Através do Salmo 78, sabe, Senhor? O Senhor mostrou os Teus milagres, mostrou as Tuas grandezas e mostrou também para nós a Tua misericórdia. Porque, Senhor, já pensou se Tu não fosse um Deus misericordioso, aquele povo teria sido consumido nos primeiros dias ali de murmuração. Mas ainda bem que nós temos um Deus amoroso, misericordioso, longânimo, compassivo, piedoso, amoroso. Obrigado, mas não podemos esquecer que também um dia o Senhor vai vir, voltar nesta terra como justo juiz, né, Pai? Senhor, fica conosco. Abra a mente do Teu povo. Eu não sei explicar muito bem, mas, Senhor, o que o Seu Espírito me ajudou a entender, eu estou passando para os Teus servos hoje. Que esses versículos fiquem gravados no coração deles. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus eu oro, que o Senhor dê um sábado de bênção, um sábado de vitória para os teus servos. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Querido, que Deus abençoe sua vida. Nós estaremos, em nome de Jesus, amanhã, domingo, com mais 24 versículos do Salmo 78. Vai ser bênção, medita na sua casa aí, nesses versículos que nós lemos, para que você possa ir entendendo mais e mais da palavra de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham um dia de vitória na presença do nosso Deus. Não saia sem dar o seu like, sem compartilhar e divulgue aí para os teus amigos a leitura bíblica para que eles venham aprender também mais e mais sobre a palavra de Deus. Deus abençoe grandemente. Dê o seu like aí, em nome de Jesus.